Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Estamos no mês de setembro. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. E hoje eu recebo no nosso espaço de entrevista a coordenadora do CAPS de Teutônia, Dayana Bueno. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E também enfermeira do CAPS, Daniela Gomes. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito bem. Falar desse assunto que é de extrema importância, né? Sobre o Setembro Amarelo, sobre essa questão toda do mês da prevenção ao suicídio. Então hoje nós vamos fazer uma conversa para falar sobre como pedir ajuda, sobre sintomas, como ver essa questão toda, e por isso, então, deixo a palavra com vocês agora para falar um pouco mais como funciona esse Setembro Amarelo. Então, bom dia, ouvintes, bom dia, Jonathan, especialmente a comunidade teutoniense. Primeiramente, a gente quer agradecer esse espaço, né, disponibilizado pela rádio, para a gente poder estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, tão complexo, tão difícil de ser pensado e falado, né, entre a população, e que a gente deveria estar lembrando o ano inteiro, né? O que a gente sempre fala, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que pensar o ano inteiro sobre isso, né? Mas claro que o mês de setembro a gente acaba potencializando mais, né? Falando um pouco mais sobre isso, porque é o mês alusivo, então, à prevenção do suicídio. E a mídia, né, Jonathan, a gente sempre costuma dizer, ela é um espaço onde ela é fundamental, ela tem essa obrigatoriedade social de levar para a população assuntos como esse, tão delicados, né, que precisam ser falados e de uma forma transparente, de uma forma cuidadosa, né, para que todo mundo tenha consciência e que a gente aqui possa promover também saúde, né? Então, a importância da mídia nesse sentido para nós, né? A gente percebe que isso é uma questão que isso começa no vínculo familiar, já essa percepção, né, de como a pessoa ela tá, né, como é que ela está se sentindo, até chegar no momento de pedir ajuda, né? Então, qual é a importância das pessoas, da família perceber esses primeiros sinais? Como vêm esses primeiros sinais? Como é que a pessoa pode perceber que um familiar está com esse sinal? Primeiramente, a gente tem que pensar que o suicídio, ele é um ato de autodestruição, né? Então, é quando o sujeito vai tirar a sua vida, mas na tentativa de acalmar a sua dor, de tirar a sua dor, né? Então, ele decide, né, de uma forma, a partir de um ato de desespero, de desesperança, onde a pessoa não consegue mais enxergar perspectiva de vida, né? Os sinais e sintomas, como, né, tu questiona, a gente precisa estar atento e percebendo. Muitas vezes, eles podem, sim, ser mais silenciosos, né? E a gente costuma dizer o quanto que a gente precisa estar aberto para isso. A gente vive numa rotina incansável, né? A gente às vezes tem dupla, tripla jornada no trabalho, em casa, e a gente não se dá conta às vezes daquilo que o nosso colega pode estar passando, um sofrimento, uma manifestação de algum sintoma, porque a gente liga o botão automático. E simplesmente chega no trabalho, vai fazendo as suas atividades e era isso, vai para casa e assim vai dando continuidade na nossa vida, né? Uma rotina. Uma rotina, né? E a gente é engolido muitas vezes por essa rotina, na verdade. Então é importante a gente pensar que, para a gente abordar os primeiros sinais, ou perceber quando a gente percebe os primeiros sinais e sintomas, a gente não precisa ter aquele medo de perguntar, aquele medo de abordar a pessoa, né? No sentido de fazer com que, bom, se eu for perguntar alguma coisa para ela, eu vou estar fazendo com que ela pense em tirar sua própria vida. Não, é justamente ao contrário. Então, a gente não precisa ser especialista no assunto para fazer essas abordagens iniciais. Se colocar num espaço de escuta, acolher o que a pessoa tem para dizer, né? Através de uma escuta sem julgamentos, né? Não medindo o sofrimento, assim, mas eu já passei por isso, mas agora tu conseguiu a tua casa, tu conseguiu o teu carro, né? As pessoas não querem escutar isso muitas vezes, as pessoas, elas querem ser ouvidas. Então, a gente se colocar nesse espaço de escuta, a gente consegue encorajar a pessoa a buscar ajuda profissional. E tem tratamento,
né, para essas doenças mentais ou para esse sofrimento todo que a pessoa tá passando, né, existe tratamento. Então, a gente se colocar nesse espaço, nesse local de escuta para fazer com que a pessoa se encoraje e busque ajuda é importante, né. E os sinais e sintomas que a gente vinha falando são de pensamentos de que a vida não faz mais sentido, né, as pessoas podem ter excessos de raiva, irritabilidade, ansiedade, tristeza excessiva, fazer ameaças de que vai tentar algo contra a sua própria vida, né? Frases no sentido de que a vida não vale mais a pena, estou sozinho, então eu prefiro morrer. Perda do interesse por atividades que antes eram prazerosas, né? Um jogo de futebol, academia, né? Diminuição do apetite. Então, são sintomas e sinais importantíssimos que a gente pode ir percebendo, além do uso de drogas e álcool também, né? A gente sabe que até chegar nesse ponto, tu pensar, né, tipo, em a pessoa tirar a própria vida já é triste, mas até chegar nesse ponto, isso pode desenvolver daqui a pouco outras questões, como, por exemplo, depressão, algo nesse sentido também, que pode ser percebido antes? Sim, até porque o suicídio ele é uma questão multifatorial. Ele não existe a partir de uma causa. A pessoa... tipo, eu chegar, vou matar. Isso, não existe. Não existe, né? A gente, historicamente, né, os estudos mostram isso, né? Que existem várias situações associadas. E o que poderiam ser essas várias situações associadas, assim? Tentativas prévias, né? Presença de transtornos mentais, então a depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, uso de álcool e outras drogas, né? Então, pensar sobre isso, né, é pensar nesses multifatores. Histórico de vida, né? História de vida dessa pessoa, da família, né? Situações de abuso na infância. Então, são tudo questões que, né, são propensas, que podem levar a pessoa a desenvolver algum outro transtorno mental, né? Transtorno psiquiátrico, né? Perfeito. Fatores de risco que podem ocorrer nesses sintomas? Que teria alguma... Como eu disse, assim, as tentativas prévias, né? Porque hoje a gente sabe que as pessoas, elas tentam... As pessoas que tentam suicídio, né? Elas têm 6 vezes mais chance, né? De tentar novamente, de conseguir, então, cometer o ato em si, né? Então, 50% das pessoas que se suicidaram, elas tiveram tentativas prévias. Isso é importante constar também, né? Fatores de risco em jovens, vamos pensar assim. A gente tem a depressão, o uso de substâncias psicoativas, rejeição familiar, pode ser também histórico da família com transtorno psiquiátrico, né? Em idosos, fatores de risco que a gente poderia pensar, perda de familiares próximos, principalmente o cônjuge, né? Solidão, né? Porque daí gera uma solidão, existência de alguma enfermidade, né? Ou aquele sentimento de culpa, assim, de que eu tô dando muito trabalho para minha família, então eu prefiro sumir, né? Eu prefiro cometer alguma coisa contra mim mesma para não dar mais esse trabalho para a família, né? E então, muitas vezes, a presença do transtorno mental já instalado e que, às vezes, não é diagnosticado, né? Ou ele não é tratado. Então, a gente precisa pensar que a depressão, por exemplo, ela tem tratamento e que falar é a melhor solução, buscar ajuda é a melhor solução, né? Perfeito. Antes da gente falar sobre onde buscar ajuda, a gente está conversando fora do ar também aqui, que tem alguns mitos e verdades, né? O que seriam os mitos, que seriam as verdades nesse assunto? Bom dia, então, todos os ouvintes. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre os mitos e verdades. Se diz, né, que somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio, né? Isto é um mito, né? Na verdade, o suicídio ele é provável quando a pessoa está em um grande sofrimento, né? Que a dor é muito insuportável e então ela está nesse sofrimento tão intenso que é independente de transtorno mental, né? Então, é pelo sofrimento que a pessoa pode ter esse ato. E também conversar sobre suicídio pode encorajar ele a cometer o ato?
Não, né? Isso é um mito. Falar sobre suicídio, né? Falar é uma das melhores formas de prevenção, faz com que a pessoa ela se sinta acolhida, né? E aí potencialize ela buscar ajuda, né? Buscar ajuda de profissional para que ela possa amenizar todo esse sofrimento. O suicídio é um ato de covardia, de coragem? Não, é um mito, né? Ele é um ato de desespero, é um sofrimento tão insuportável, a pessoa já não tem mais perspectiva de vida, né? Então, não é uma covardia. A maioria dos suicídios que acontece, eles não demonstram nenhum sintoma, né? Não tem um aviso. Geralmente, sim, isso é um mito. Tem, sim, algum sinal, mas às vezes ele é muito discreto, né? E aí, às vezes, a gente não percebe que tem uma alteração de comportamento ou alguma verbalização, né? Como a Daia mesmo comentou, algumas frases que a pessoa nos traz, e às vezes a gente não percebe, a gente não tem essa escuta sensível para estar percebendo que a pessoa está neste sofrimento, né? Então, esses mitos e verdades, eles são bem importantes para a gente estar conversando, discutindo e vendo que a pessoa está nesse sofrimento e a gente precisa estar atento para poder se colocar à disposição, né? Para ajudar essa pessoa que está passando por esse momento. Perfeito. Tem umas questões também que acontecem que às vezes a própria família, né? A pessoa pode falar ali que vai fazer alguma coisa e a família chega e tem aquela frase que muitos falam, se falou não vai fazer. Mas também não é assim, né? Não, é um verdadeiro mito, Exatamente. né? A maioria das pessoas que falam sobre o suicídio, elas cometem o ato. Então, há tentativas prévias e elas falam, né? Então, bem como tu disse, assim, as pessoas não acreditam, né? Porque fala, não faz. Faz, né? Perfeitamente. Onde é que o pessoal eles podem buscar ajuda aqui em Teutônia com vocês? Como é que funciona essa questão toda? Tá. A tentativa de suicídio é sempre uma intervenção médica, né? A primeira coisa que a gente tem que deixar e ficar bem claro. Mas a gente sempre tem os serviços à disposição. E quais são eles, né? O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui em Teutônia. Então, a gente tem o CAPS Melodias da Vida, né? Antiga Casa Mental. O Hospital de Referência, né? Que nem aqui no nosso município, o Hospital Ouro Branco. O SAMU, os bombeiros, né, as unidades básicas, os postos de saúde, o Centro de Valorização à Vida, a gente pode estar sempre ligando, tem um canal 188, a ligação é gratuita e também pode ser sigiloso. Então, esses são os canais de serviço que estão à disposição. E a gente também, né, a gente também pode sempre ofertar ajuda além desse serviço, né, então a gente tem que estar sempre atenta quando alguém está nos dando algum sinal, a gente tem que treinar isso, né, mas assim, a gente sempre tem o nosso serviço de referência, que foram esses que eu falei agora. Perfeitamente. E também nesse mês vocês têm uma programação especial, né? Podia passar lá para nós? Sim, com certeza. Nós vamos ter, então, o Cine Cuidado, né? Que é com os usuários do CAPS. A gente vai estar assistindo um filme com todos eles. Nós também estaremos visitando, né? Os pacientes nas unidades de saúde. Através, então, do ônibus da saúde, a gente vai estar distribuindo flyers, né, conversando com a população do interior. Teremos uma mateada pela vida, também com os usuários do CAPS, né, conversa sobre o tema, então, dentro das unidades de saúde, serviço interativo no próprio CAPS, onde as pessoas vão poder estar transitando pelo CAPS e vão poder estar compartilhando alguns momentos, alguns trabalhos realizados pelos usuários, né, e as rodas de conversa em todos os nossos grupos, em todas as nossas oficinas dentro do serviço. Então, são algumas das nossas atividades que estaremos realizando no mês de setembro. Perfeitamente. Teria mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar, que há pouco a gente acabou deixando fora, que seria de relevância para trazer para a população? Eu acho também que a gente pode falar um pouquinho sobre um estudo da Fiocruz, tá? Que relata que a taxa de suicídio tem aumentado entre jovens e crianças, né? E nós, enquanto serviço, a gente também teve essa percepção. Só que ainda hoje em dia se tem um preconceito, um tabu em falar sobre o suicídio, né? Principalmente com criança. Como eu vou falar sobre o suicídio com uma criança, né? Mas uma das formas de prevenção é falar sobre o assunto, né? De como eu posso me atentar que o meu colega está precisando de ajuda, quais os sinais que ele está trazendo, né? Então, falar sobre os sinais, de como a gente pode prevenir, ou talvez também de eu reconhecer que eu estou passando por esse momento de crise, né? Que eu preciso
de buscar ajuda e de como potencializar essas pessoas que estão passando por este momento a buscar ajuda, né? E também a importância da valorização da vida. Então, são ações, como a Daya já falou, que a gente precisa desenvolver ao longo do ano, né? Claro que tem sim um mês alusivo, mas é um trabalho contínuo o ano inteiro, né? E também uma coisa que a gente tem que pensar em desenvolver ações é uma família enlutada pelo suicídio, né? Essa família, ela está desestruturada, ela está desorganizada e na maioria das vezes eles estão buscando o motivo pelo qual isso aconteceu, né? Ou às vezes carregando uma culpa. Então, a gente precisa pensar também nessas pessoas, de que ações a gente vai desenvolver para que esse episódio não se repita nesse contexto familiar, né? Então, quanto é um assunto desafiador, complexo, né? E que traz muitas coisas que a gente precisa pensar, né? Em função, e é bem preocupante esse aumento nessa faixa etária, né? E só para complementar em relação às famílias, né? Quando a gente tem a situação do suicídio, a gente também faz uma busca ativa para o familiar, para os familiares, na verdade, né? E oferecendo atendimento, oferecendo esse apoio enquanto serviço de saúde, assim. A gente tem esse trabalho dentro do município, assim, e o quanto que, como a Dani falou, assim, é tão difícil para a família, né? Porque a gente se sente culpado de não ter visto os sinais, né? A gente quer encontrar uma resposta, e uma resposta que talvez a gente nunca vai ter, né? Então, a gente faz essa busca para os familiares, né? Sempre na tentativa de promover, então, esse apoio, né? O que eu achei interessante nessa questão que a Daniela trouxe, que a gente, pensando, a gente tem a ideia que só adultos podem fazer. Mas agora, adolescente e criança é uma realidade que às vezes tu não percebe, não nota, mas tem... E principalmente episódios de autoagressão, né, Dani? A gente percebe, né, automutilação, né? Então, isso é muito forte nesta idade, né? A questão como a Daya trouxe ali, que é bem presente, a questão da automutilação, né? A dor é tão grande, o sofrimento mental é tão intenso, que eles tentam desfocar a dor, né? Mental por uma física, né? Então, assim, o quanto isso é sofrido para essas pessoas, né? E uma coisa que acho que a gente pode também estar pensando, e eu acho importante ressaltar de como eu posso ajudar, né? E é falar sobre o assunto, é ter uma escuta sem julgamentos, né? A gente não dar opinião, é escutar, né? Para que a pessoa possa se sentir acolhida, né? É fortalecer que ele pode buscar ajuda, né? E no sentido de que eu também posso me colocar à disposição para ajudar. Então, o acolhimento é importante, né? Então, é como a Daya falou antes, não precisa ser um profissional para prestar essa ajuda neste momento, né? Mas a gente estar atento a alguns sinais, às vezes uma escuta sensível. E essa parte que às vezes não acontece, às vezes acontece mais a questão do julgamento, né, dentro da própria família, do que a parte de querer escutar a pessoa, de querer tentar achar uma solução para o problema. É aquilo que eu disse, né? A família muitas vezes, mas agora tu tem a tua casa, agora tu tem o teu carro, agora tu conseguiu o emprego que tu queria, né? E às vezes a gente acaba medindo um sofrimento também. Eu já passei por isso, né? Sim, mas não é isso que a pessoa quer escutar, como eu disse. Uma pessoa não é igual a outra. Exatamente. Também, né? E quem somos nós para estar medindo esse sofrimento, tá julgando? Porque daí a gente já cai nesse julgamento, né? Exatamente. Bom, não sei se teria mais alguma coisa. Seria isso por hoje? Acredito que sim, né? A gente quer agradecer o espaço, então, né? Porque é uma forma de conscientizar as pessoas a buscar ajuda e como a gente falou, né? Estamos aqui para essa ajuda, né? Com toda certeza. Somos profissionais da saúde, né? E a gente também sabe que falar é a melhor escolha, a melhor saída. Perfeitamente. A gente agradece vocês terem tirado esse tempinho para falar sobre o assunto, que é importante, né? Como falou, é um assunto que tem que ser lembrado durante todo o ano, mas que em setembro ele ganha uma dimensão um pouco maior. E a gente agradece por vocês terem vindo falar um pouco com nossos ouvintes e também com a população em geral. Obrigada. Um ótimo dia. Obrigada, um ótimo dia.